Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Eu imagino que ninguém está muito bem não, mas enfim. O jogo acabou, as coisas passaram e o Vasco continua. Porém, algumas coisas têm chamado a atenção da torcida em referência às atuações do elenco e às escolhas do Campelo e de sua gestão de futebol. E uma coisa me chamou muito a atenção e eu resolvi dividir aqui com vocês. Vamos falar hoje mais ou menos sobre as escolhas do Campelo para o conjunto do futebol do Vasco. E vocês vão ver como a parada é bizarra. Algumas coisas apontadas não fazem o menor sentido. Mas enfim, antes de tudo, se puder, você curte o vídeo. A curtida de vocês me ajuda demais. Vocês têm curtido bastante meus vídeos, eu quero agradecer. Curte, comenta, compartilha. Ajuda o Vascaíno Sincero porque eu tô precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda porque tá difícil. Tá difícil assistir o jogo do Vasco, que tá um martírio. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao que interessa. Primeiro eu quero constatar uma coisa em relação ao atual elenco do Vasco. Eu queria mostrar para vocês mais ou menos como não funcionou a situação de contratação do Vasco em relação aos outros times. Olha só. Se liga. Qual é o time titular do Vasco hoje? Nós temos Fernando Miguel, já estava aqui. Iago Pikachu, já estava aqui. Osvaldo Henrique, já estava aqui. Leandro Castan, já estava aqui. Henrique, já está aqui há muito tempo. Richard, veio por empréstimo, primeiro reforço. Raul, já estava aqui. Marcos Júnior, contratado pelo Vasco, segundo reforço. Rossi, veio por empréstimo, terceiro reforço. Marrone, já estava aqui, veio da base. E Thales Magno, já estava aqui, veio da base. Então, do time titular do Vasco, apenas 3 jogadores vieram oriundos de reforços, que foram contratados para esse ano para ajudar o Vasco. Levando isso em conta, o que você pensa? O Vasco ele manteve a base que tinha ano passado e fez algumas contratações pontuais só para manter o elenco rodando. O ruim é que não foi isso. O Vasco ele contratou basicamente um time inteiro de jogadores que não usam. Olha só, pensa comigo. Como eu disse, esses jogadores do time titular, apenas 3 jogadores são de reforços. Do time reserva, a gente tem ali Felipe Bastos, que fica ali para fazer suas artes circenses para a torcida. A gente tem o Ribamar, está encostado. Cláudio Inck, está encostado. Danilo Barcelos, reserva para o Henrique. A gente tem também o Jairinho, que foi contratado e foi cedido, foi desligado do Vasco, mesmo o Vasco tendo problemas em relação ao seu ataque. Nós temos o Sidão, que é reserva do Fernando Miguel, mesmo com o Jordi arrebentando no CSA, além do fato do goleiro da base também ser muito bom. Desculpa, gente. A gente tem o Valdívia, que não fez nenhuma diferença, tanto que nem tem sido relacionado. A gente tem o Marquinhos, que é carinhosamente apelidado pela torcida como Homem Invisível. A gente tem o Ian Sassi, que sinceramente não sei até que ponto esse jogador pode ser útil para algum time. O Coritiba ficou extremamente feliz de ter se livrado do Ian Sassi, mas esse cara serviria para o Vasco. A gente tem o Bruno César, que veio para ser o nosso esplendoroso camisa 10 e começou o ano reserva, continuou reserva, atualmente é reserva. Esse cara é a contratação do ano do Vasco, Bruno César. E a gente tem também o Lucas Mineiro, o homem que não sabe marcar. Basicamente, a maioria dos jogos que o Lucas Mineiro jogou com o Vasco, tendo em vista, tirando o Carioca, depois as competições sérias, o Vasco basicamente perdeu quase que todas. E quase sempre em erros individuais do Lucas Mineiro. Tomou gol quase sempre em erros individuais de marcação do Lucas Mineiro. Então, senhores, o que eu quero dizer com isso? O planejamento de futebol do Campelo foi extremamente pífio. Foi fora da realidade de qualquer clube. Não estou falando isso por ser o Vasco. Se liga, o Botafogo, por mais problemas que tem, assim como tem problemas de financeiros e de elenco, assim como o Vasco tem, o Botafogo contratou o Cícero, que é um jogador que faz diferença no elenco, contratou o Diego Souza, que é um jogador que faz diferença no elenco.
Apesar de todos os problemas do Botafogo, as contratações dele se focaram em jogadores que fazem diferença para o elenco. O Fluminense ele trouxe o Ganso, que por mais que tenha todos os problemas, que tenha todos os erros que teve na carreira, é um jogador de renome, é um jogador que tem alguma coisa a oferecer ao futebol. O que Anssácio e o Lucas Mineiro têm a oferecer para o futebol? Qual é a diferença que esses jogadores fazem hoje para o Vasco? E você pensa, eu listei para vocês basicamente 10 jogadores que o Vasco não usa. Esses jogadores são reservas e alguns deles já estão encostados e nem serão aproveitados. Se você pega aí a faixa salarial de todos esses jogadores, dava para o Vasco ter contratado 2 ou 3 jogadores bons. 2, 3 jogadores que fariam diferença, que junto com esses jogadores que já estão no time titular, poderia deixar o Vasco um elenco forte. E você fortificava o elenco, deixava o elenco mais inchado, puxando os jogadores da base. Ah, mas aí você tem um elenco reduzido. Beleza, você tem um elenco muito inchado que não serve de nada. Como eu disse, eu listei 10 jogadores aqui que não fazem diferença estar no Vasco. Ribamar não faz diferença, Claudio Henrique não faz diferença. Você pega aí Marquinhos, Lucas Mineiro, são jogadores que a torcida não quer ver em campo. Entendeu? Bruno César reserva, Valdívia, a gente nem sabe qual a situação do Valdívia. Que diferença hoje esses jogadores fazem para o Vasco? Entenda, senhores, a questão aqui não é gostar ou não do Campelo, não é apoiar ou não a gestão do Campelo. O problema é que o Campelo não sabe gerir futebol. O cara tem problemas sérios na presidência, ele montou um time fraco que não consegue pagar, porque se você ver a situação do Dinamite, ele montou um time forte que ele não conseguia pagar. Beleza, a gente conquistou o título, ferrou o clube depois, mas era um time forte. O Campelo, por outro lado, montou um time fraco, extremamente fraco, que ele não consegue pagar. Eu não entendo quais são as lógicas em relação ao que é usado pelo Campelo e pelo seu corpo ali de funcionários que compõem a gestão do futebol. E os critérios, nós já passamos por 2 diretores que cuidam da parte de futebol. Nós tínhamos o Farias, agora nós estamos com o Mazuco, que até então só trouxe o Marquinhos, que para mim precisava nem ter trago. Nós não conseguimos durante toda a janela trazer um camisa 10 decente, um homem de criação que pudesse ajudar o Vasco. Até então a perspectiva é que esse jogador não venha. E também não conseguimos um camisa 9 decente, um jogador que pudesse ser um goleador, um jogador que pudesse fazer boas finalizações. Hoje, um dos maiores problemas do Vasco é a finalização. O Vasco ele até consegue chegar à área do adversário, consegue criar situações, mas ele finaliza mal, porque tem jogadores que não têm essa característica de finalização. Basicamente, jogadores que pisam na área não sabem chutar. É uma pena que, infelizmente, o Vasco está numa situação tão caótica de jogadores que os que estão aqui ninguém quer. Para ter uma ideia, no início do ano, os únicos jogadores que possivelmente poderiam ter saído do Vasco eram o Leandro Castan, que foi sondado pelo Corinthians, e o Max Lopes, que foi sondado por alguns outros clubes. O Max Lopes, que inclusive nem está mais no Vasco, rompeu com a diretoria. E nós temos essa sombra aí dos salários atrasados. Nós vamos entrar já no 3º mês de salário atrasado. E se a diretoria não correr atrás de pagar esses salários, pode ter algum problema de jogador saindo e colocando o clube na justiça. Ou seja, um elenco que já é fraco, endividado e pode perder algumas peças importantes, porque não é no Lucas Mineiro que vão, não é no Marquinhos que vão. Vão nas peças que hoje compõem o time titular do Vasco. Fernando Miguel, Leandro Castan, Iago Pikachu. Eles não são uma maravilha, mas são os melhores que nós temos no momento e a real é essa. Se você vê a alternativa Fernando Miguel é Sidão. Entendeu? É complicado a gestão que o Campelo implementa no futebol hoje, é complicada a gestão do Vasco em tudo, em si, o corpo todo. E a perspectiva é ruim, cara. A perspectiva para o futuro do Vasco é ruim. Eu espero que haja melhoras, eu espero que para o ano que vem, porque esse ano basicamente a gente vai ter que lutar com esse elenco que a gente tem hoje. Dificilmente o Vasco contratará alguém. Então teremos que lutar com esse elenco e torcer pelo melhor possível. Mas, enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Desses jogadores que eu citei, qual você acha que ainda pode trazer algum benefício para o Vasco?
quais desses jogadores que eu citei pode, de repente, aflorar o seu futebol na continuidade do campeonato. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.